Opa, teve questão de parasitologia na prova do Enem 2020. Vamos responder essa questão comigo? Vamos juntos agora. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, e aqui a gente vai resolvendo questões e revisando o conteúdo. Estamos respondendo nossa lista com questões da prova do Enem 2020. Essa que foi aplicada em 2021, no início, devido à pandemia, tá? Essa questão que a gente vai fazer agora, gente, questão de número 12, questão sobre parasitologia. Detalhe super importante, tá, pessoal, é que nessa questão, o aluno precisaria ficar muito atento ao enunciado. Muitas vezes acontece isso nas provas do Enem, tá, gente? O enunciado termina dando dica pra gente a respeito da questão especificamente, tá? Vamos ver o que ela trouxe pra gente agora. Questão de número 12, lista 33, prova Enem 2020. O exame parasitológico de fezes é utilizado para detectar ovos de parasitos. Um dos métodos utilizados, denominado centrífugo-flutuação, considera a densidade dos ovos em relação a uma solução de densidade 1,15 gramas por ml. Assim, ovos que flutuam na superfície dessa solução são detectados. Os dados de densidade dos ovos de alguns parasitos estão apresentados na tabela. Gente, essa questão é uma questão na qual o aluno deveria analisar a tabela e analisando o enunciado para poder chegar à conclusão a respeito desse exame. É óbvio que a gente não estuda exames parasitológicos de fezes, mas o enunciado deu o caminho para o aluno, como chegar até a resposta. Então, a resolução se baseia na ideia de que vai acontecer uma centrífugo-flutuação. Então, mostra a solução aí, tá, gente? Mostra a densidade dela. Gente, para o componente flutuar nessa solução, ele vai ter que ter densidade menor do que esse valor aí da solução. O que flutuar nessa solução vai ser detectado no exame, certo? Então, ele deu a densidade da solução, você vai analisar na tabela e vai ver exatamente quem tem menor densidade. Porque quem tiver menor densidade flutua, quem tiver maior densidade vai afundar, digamos aí, né? Vai sedimentar com a centrifugação, vai para o fundo do recipiente. Entendeu a ideia? Entendeu qual é a lógica da resolução? Então perceba, na tabela aí aparece o seguinte, ó. Ancilóstoma, o ancilóstomo, tá, gente? O ancilóstomo do Adenale, né, bem conhecido, né? Agente etiológico, no caso do amarelão, é um nemateuminto, né? Existe o ancilóstomo brasiliensis também, né, que causa o bicho geográfico, né? Na tabela ainda a gente vê o Ascaris lumbricoides, ó, que é agente etiológico da lombriga, o Ascaridíase, também é um nemateuminto. Outro tipo de Ascaris aí, ó, aparecendo também na tabela, um Ascaris que a gente nem comenta no ensino médio. O Cystosoma mansoni, né, que é um plateuminto, agente etiológico no caso da esquistossomose, ou barriga d'água. E na tabela aparece também a Taenia saginata, também um plateuminto, agente etiológico da teníase, ou também chamada de solitária, tá? Gente, o aluno não precisava ter conhecimento a respeito dessas parasitoses. Ele precisava ter a noção de que vai acontecer flutuação no líquido com densidade X, densidade aí que foi fornecida de 1,15, por exemplo, o que tiver valor menor do que 1,15. Então você olha na tabela, quais são os valores que são menores do que 1,15? Esses valores vão trazer essa flutuação, vão proporcionar essa flutuação. Tá bom? Vejam que a unidade é a mesma, ó, grama por ml elevado a menos 1. Então a unidade é a mesma. Então a gente só vai olhar o valor referência e vai escolher a alternativa que tenha valores menores que 1,15. Questão super tranquila para se resolver, tá bom? Talvez até essa questão se encaixe também numa resolução de física, por exemplo, que eu acho que isso também se estuda em física, também se estuda em química. É ciências da natureza, então é uma questão de âmbito geral. Não pega muito pesado em biologia, não, tá bom? Mas a gente colocou aqui, selecionou ela junto com todas essas questões que a gente separou para vocês, tá bom? Às vezes acontece isso, de uma questão ser de mais de uma disciplina, tá? Vamos observar na tabela, então, quais são os que têm valor menor. Ancilóstoma e as duas espécies de Ascaris, né? Então a questão pergunta é o seguinte, ó. Considerando-se a densidade dos ovos e da solução, ovos de quais parasitos podem ser detectados por esse método?
A ideia, como eu falei para vocês, é observar os valores menores que 1,15. Resposta certa da questão, pessoal? Letra C. Pode marcar aí. Gostou da resolução dessa questão? Se inscreve no nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos. Vamos juntos estudando nesse projeto. O projeto da sua aprovação. Grande abraço. Me sigam nas redes sociais, viu? Lá tem muita dica para você. @GeanBrito. Grande abraço.